da maquinaria e vai funcionar tudo. É tanto que nós necessitamos de um ar bom. Nosso ar aqui, ele enfraquece, gente, o ar da cidade, né? Basta, tipo assim, você enforcou alguém, prendeu a respiração, ele morre. Ele vai morrer. Ele não consegue. Então tem que ter o ar para respirar. O ar parar, a vida para. Então é isso mesmo. Na verdade. Vamos dar mais uma entrada bíblica. Vamos para 2 Coríntios. É o capítulo 7, verso 1. Basicamente, verso 1 e 2 de 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos dar uma entrada bíblica aí, depois a gente vai seguindo. Isso. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, 2, mais ou menos. Do verso 1 para o 2. Fechou? 2 Coríntios? Aqui está. Olha a leitura, esse é o primeiro verso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundância da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aí ele está falando da promessa que Deus tinha dado. Lá mais em cima o Senhor disse que era para nós se afastar das idolatrias, das coisas, que Ele seria nosso Pai e nós seríamos filhos, né? E lá mais atrás o Senhor está falando que não deve ter uma ligação, um jugo desigual, né? Juntando-se incrédulos e crentes. O Senhor disse, porque não há ligação da luz com as trevas, né? E Ele fez a promessa e diz que era para separar, que Ele seria para nós Pai e nós seria para Ele filhos e filhas. A promessa dada. Por isso que aqui diz, se nós amamos essas promessas, agora purifiquemos tanto o espírito, alma e corpo, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então ele diz que se nós amarmos as promessas de sermos filhos de Deus, nós temos que purificar, nos afastar de toda contaminação, aí chama de impureza, né? Tem uma palavra chamando imundícia, outras palavras chamam de impureza. Para nós nos afastar das impurezas, purificando o nosso espírito, alma e corpo, aperfeiçoando o nosso corpo na santificação. Então, quando a gente ama as promessas da salvação de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que purificar o nosso espírito, alma e corpo. A purificação de uma parte beneficia a outra parte. Vamos entrar aqui numa outra área aqui, né? Onde o Senhor tem as suas revelações. Diz que pouca atenção às causas. O que é isso? É que quando a gente está doente, aí às vezes a gente não se preocupa de como foi que causou isso aí, de onde terá sido que veio, né? Preocupa só em tomar o remédio para ficar bom. Só imagina só que vai ficar bom, e vai logo atacar o remédio, né? Eu acho que ela é bem clara, ela diz que não existe doença sem causa. Toda doença ela Exato. tem uma causa. Ela tem que ter uma causa para ela. E diz que você tem que se preocupar com a causa. O que causou aquela doença? Exatamente. Porque não vai adiantar você tomar um remédio, você se preocupar com o remédio, mas você vai ficar bom, vamos dizer, por enquanto, né? Mas aí você continua com um maus hábitos e vai causar a doença, vai voltar novamente. Então você tem que tratar, em vez da doença, você tem que tratar a causa. A causa dela, exatamente. O que causou a doença. Você tem que se preocupar com isso. É isso mesmo. É como se fosse um pé de árvore que a gente quer dar fim nele, a gente termina deixando a raiz dele. Sim. E ele não vai para o fim. Não, ele vai A brotar. raiz vai brotar de novo. Então a doença a gente tem que preocupar e ver de onde ela começou. Aí chama-se a causa. Onde começou, né? Então começou de tal sintoma, disso, daquilo. Então vamos dar fim nele. Que é para poder ela eliminar completo. Então às vezes a gente
faz um tratamento de 10% para frente, né? Em vez de a gente começar do primeiro para dar fim em tudo, a gente pega lá na frente e termina deixando um bocado do mal. E ele vai brotar de novo. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade. Olha aí. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e a degenerescência que existe hoje em dia. Então, é demasiado pouco a gente põe cuidado, né, nessas causas que servem de base até levar à morte. Quer dizer, a causa da doença. Fica lá, a gente não dá um fim geral nela, ela vai desenvolvendo, tem doença que vira outra amiga, doença também, e vai amortecendo. Irmão Jocan, e hoje em dia, muita gente se deixa enganar com aquela narrativa de dizer assim, mas eu comi isso a vida toda, minha mãe, meu avô comeu isso a vida toda e nunca sentiu nada. Hoje mais cedo, estava vendo um médico falando sobre isso aí. Aí ele diz assim, olha, aí ele dá uns exemplos lá de vários tipos de... Ele estava falando sobre doce, especificamente sobre doce. Aí ele falou lá da cocada, do que era feita a cocada lá na década de 70 e como é que ela é feita hoje. Totalmente diferente. Por exemplo, ela era só coco, mel ali, né, e outros ingredientes naturais. Tudo naturais, era um gengibre, alguma coisinha? Era. Natural. Aquilo lá, a paçoca, como é que era feita? Era com amendoim torrado, Uma rapadura natural. um pouco de sal, e aí ele fala como é que é feito hoje, o tanto de conservante, de coisa que é feita hoje. Então ele falou assim, você não pode se... É como se ele dissesse assim, você não pode se apegar nessa narrativa. Baseando os antigos. Exatamente. Os antigos, né? Exatamente. Está totalmente diferente. O que era antes não é a mesma coisa do que é hoje. Então, antes era algo mais caseiro e hoje é tudo industrializado. E as coisas industrializadas, elas são feitas para durar muito mais tempo do que aquilo que se faz caseiro. Porque o que é caseiro é mais orgânico. Ele pode... Então ele tende a perecer rapidamente, para consumir rápido. Então os conservantes, esses daí é um dos piores que existem. Quando chegar a pessoa, um leite, por exemplo, um leite de caixinha. Se eu tiro o leite de uma vaca de manhã, deu meio-dia, antes de meio-dia, se você não ferver, ele já corta. Quer dizer, aí a pessoa pega um leite de caixinha, esse leite de gado, né, leite livre, bota naquelas caixas, aí bota no supermercado, ele vai passar 2, 3 meses lá. E você vai ferver e ele não vai cortar. Quer dizer, ali ele tem que colocar um conservante muito forte naquele leite ali para ele aguentar, para ele não estragar. E a pessoa que ingere esses alimentos, isso aí é que vai prejudicando a saúde. A pessoa vai adoecendo. Até a cabeça do hospital. Com certeza. Porque basicamente, como você falou aí, o líquido, porque o pó até que é mais. O pó tem mais condição, né? Que ele é seco. Mas o líquido para segurar, obrigado, é um produto bem potente. Mas mesmo para ele o leite em pó, por exemplo, ele é menos, eu acho que é coisa, mas ele também ele tem conservante também. Deixa eu queria dizer que até formol ele pode. É menos, porque você imagina que uma coisa líquida se tornar num pó, o que passa de um processo. Foi isso que fez eu deixar de comer. Com certeza. Um doutor que fez essa pergunta para mim. Perguntou se eu comia leite de venda, ainda como leite em pó ainda. A senhora já pensou o que é colocado nesse leite para ele chegar a virar pó? Porque o leite é de gado, é um líquido. Agora me diga o que pode acontecer para ele chegar a virar pó. Aí eu fui analisar, digo, coisa boa não é não. Toda criança Aqui que ele viesse aquecido. E hoje as pessoas têm preguiça, porque todo mundo sabe fazer uma paçoca de gergelim em casa, né? Mas tudo é comprado, né? Já vem pronto, uma preguiça ordinária de fazer assim. Tem que comprar. Tá falando em leite, que é líquido. E outra coisa que é mais fácil e também fica na prateleira. É massa de fazer leite duro. A pessoa deixa ela zero no outro dia.
E aquela massa da tapioca passa um bocado de tempo lá. A pessoa volta em casa, passa de semana fazendo beiju. Ela normal. E ela normalzinha lá. Eu Alguma coisa muito potente está conservando. Não sei o que é. Eu tenho nojo daquele dele. Sobre essas coisas industrializadas. Um biscoito mesmo. Tem como a gente fazer em casa com coisa saudável. Mas as pessoas. Aí, tem um biscoito industrializado que vem com recheio, essas coisas que é menos saudável. Sendo que dá pra gente fazer em casa com coisa saudável. Colocar. Tem como fazer sem trigo também. Colocar coisa natural. Dá pra ver que as coisas antigamente eram mais saudáveis do que as coisas de hoje em dia. Hoje ninguém Industrializado. a passar, ninguém nem sabia dessas coisas. Era comendo as coisas Porque as normais. pessoas querem as coisas tudo pronto. Aí E área no interior. pra ninguém agora, sabia. tá ali em cima da bucha, entendeu? A pessoa hoje sempre tem uma dor de cabeça, ele não tem a preocupação de ir lá fazer um chá de hortelã, um chá de alguma Dormir coisa. mesmo. Não, ele vai logo na farmácia e compra logo um remédio para dor de cabeça, que ele quer passar ali com 10 minutos, com 5 minutos que tomou ali, ele Já quer resolver o eliminar. Quer dizer, ele ingere uma droga para poder se ver livre logo daquele problema. É, exatamente. E o remédio que pode abafar a doença imediatamente, deu a entender que ele não matou a raiz, ou seja, ele não resolveu a causa dele. Porque é muito rápido. E exatamente por isso que o natural demora, porque ele vai lá para o começo da raiz do mal e vai minando e vai destruindo até que tira o final todo. E isso demora. E o que acontece é que hoje nós vivemos num mundo de agonia e o povo não tem paciência para isso. Mas, daqui que esse remédio natural vinha resolver. Não, eu compro logo um comprimido, tomo logo uma injeção aí. Antibiótico. Tem situação E tá tudo que é obrigado a tomar uma injeção, porque às vezes a coisa está tão alterada. É. Mas as pessoas acostumaram tanto que às vezes a doença dá de esperar o tempo do natural e eles aplicam no químico. Porque quer tudo resolvido, tudo bem bonito, não vai estar hospital desse, atrás de raiz lá no mato de coisas. Mas no hospital desse, se a salinha for pequena, não cabe nem o corpo. Tudo doente. Doente. Essa virose mesmo parecendo com gripe, aí está cheio o hospital, né? É mesmo doente. Então aqui diz que é demasiado pouco se atende a essa situação, né, de entender a causa da doença, e ela vai crescente até virar uma mortalidade. E as enfermidades realmente só trazendo degenerescência, né, vai diminuindo. Existe hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos, a espécie humana está deteriorando. Quer dizer, não é imaginar que o Brasil é frágil, é tanto isso. Diz que nos países mais favorecidos e mais civilizados, a espécie humana está também deteriorando. Todo lugar está todo mundo enfraquecendo. E a causa chefe daí, da frente, é a alimentação, que é o que mais a gente usa. Então, por que Deus se preocupou em dar uma alimentação real para Adão? Porque ele sabia que se ele usasse daquela forma, a doença não ia alcançar ele. Não tinha como a doença alcançar Adão e Eva, porque eles estavam rodeados de alimentos e remédio tudo junto. Então eles iam se manter sem conhecer o que é doença. Porque o melhor remédio, se nós for ver a mente clara, o melhor remédio é o preventivo. Porque é melhor prevenir, né? E depois de correr atrás. E tem vezes que a gente corre atrás e resolve. Tem outras vezes que não alcança mais. Fica muito tarde. 9/10 das doenças originam-se na mente. Eita, agora aí também vai uma área forte. Que o responsável de ou evitar ou de absorver é a mente, né? Aliás, a mente ela está com as duas fontes de condição. Ou ela pode jogar fora, ou então ela recebe. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte.
9/10 das doenças nos quais os homens sofrem tem aí sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja qual cancro roendo até a alma, enfraquecendo as forças vitais. Talvez algum problema doméstico. É a correria, né? O estresse também é uma doença que passa para outras doenças. Isso que eu quis falar. Então, grande preocupação, área doméstica e muita correria às vezes também pode trazer enfraquecimento. Qual cancro roenal? Deixa eu falar algo aqui na base quando fala da enfermidade da mente, né? É algo que abala muita pessoa. Esses dias, passou até alguns dias lá em casa, eu comecei a sentir assim, um fedor de bosta tão grande assim no telhado, fechando os carros pela televisão. Eu estava pensando mesmo que alguém tinha subido lá no telhado de casa, tinha feito a festa lá em cima, né? Então eu só senti o fedor da festa, ali onde fica a televisão, onde eu boto o papel, e faz o devocional. Ali só naquele lugar, eu estava sentindo o fedor de festa muito forte. Aí eu, Jesus, amado, quem é que está subindo nessa casa? Estou cagando aqui. A mente da gente já vai longe, né? A gente começa a pensar, ele deve ser vizinhança, ou deve ser drogado. E aí foi longe a mente. E eu querendo arrumar alguém para arrumar o telhado lá de casa e não conseguia, né? Aí com muita luta o Senhor abençoou. Aí eu pensei assim, se alguém vinha arrumar o telhado, e sim, a telhada eu tinha botado uma telha transparente e ela rachou, né? Então eu pensei, alguém cagou, ainda pisou na telha e quebrou, né? A mente da gente é fértil, né? E aí eu pensei assim, mamãe. Aí eu pensei, eu me ajudo a arrumar alguém que suba nesse telhado, para arrumar esse telhado, para não saber se tem morte. Porque se alguém subir lá em cima, eu vou saber se alguém realmente cagou. Acho que ele cai de cima da casa. Gado. Mas a mente foi acusar que talvez em cima da casa uma pessoa foi para lá, né? Então, na base, assim, quando o Senhor. A mente alterada, né? E eu consegui arrumar uma pessoa para subir lá em cima. E eu falei, só se tiver qualquer coisa lá, assim, sobre que está normal, você tira a foto e manda para mim. Ainda pensei assim, né? Porque se é bosta, já dizer, alguém cagou aqui, ó. Mas, graças a Deus, quando ele subiu lá em cima de lá, ele não disse nada. Né? Então, ali eu já vim perceber, Jesus, eu não misericórdia, me liberta desse mal aqui, porque isso aqui não está normal, não. E A mente da gente ela é tendenciosa. Pois é, então na base assim, a desregular. quando ele arrumou lá os telhados, que ele não disse nada, eu também não perguntei, eu já disse logo assim, eu não tinha nada. Então o inimigo ele é sujo mesmo, ele bota coisa na mente da gente. Ele faz a gente sentir fedor. Sentir fedor. Eu já vi assim, ele está mesmo assim. Gente, é uma catinha tão horrível, Jesus amado. Eu sou sentia também. Não, só eu me sentia. Ninguém reclamava nada. Então ela para ter repreendido no nome do Senhor. Mas como eu não sabia, eu pensei que era coisa do inimigo. É a idade da mente. Aí a irmã está contando a experiência que ela teve. Experiência que eu tive na base, uma enfermidade da mente. Então, isso aí, quando o Senhor abençoou que não tive nada, o fedor saiu. Pois é. É. Então a mente da gente ela é tendenciosa a isso. Se a gente não tiver, tem que estar bem ligado pedindo o poder da temperança para Deus. Para a mente não nos regular fácil, a mente da gente é fácil. Então eu vou só repetir essa parte aqui. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças nas quais os homens sofrem, tem aí sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja qual cancro roendo a alma e enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes encobrem a constituição e desequilibram a mente. Remorso de alguma coisa, preocupação, né? Pecados, isso aí vai indo para a base de um estresse e desequilibra a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente e o eterno tormento dos ímpios, que dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus,
tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. É engraçado isso aqui. Olha a linha espiritual, né? Aqui está entrando um ensinamento errado, uma escritura errada, que se a gente for incutir aí, também a mente entra em decadência. E vai... É porque ela vai perturbando e a mente vai sofrendo aí. Deus diz que quer o quê? O coração. Então a gente entende coração, não é mente? Isso, exatamente. Então Satanás ele quer também a mesma coisa. Porque a Bíblia também, em outra parte, ela diz que não se pode servir a dois senhores. Como é que se serve a Deus? Ele não entra, né, pela nossa mente e muda o nosso pensamento. E mudar do pensamento de alguém, as suas ações mudam também. Então, por exemplo, se você começa a ver, isso é com base em informações científicas, né, de médicos. Se você começa a ver coisas muito negativas, notícias negativas, notícias que te traz medo, pavor, a sua imunidade baixa. Então você fica mais suscetível a adoecer. Certeza. Entendeu? Então, do mesmo modo, quando você, como no texto diz aí, ó, remorsos pelos pecados, né, podem encobrir a Constituição e desequilibrar a mente. Remorsos pelos pecados nossos e às vezes remorsos que a gente sente por alguém, a gente guarda rancor. Aquilo ali faz nos adoecer o nosso corpo, porque não tem só a ver com espiritual. Tem a ver com o nosso corpo também. Porque a nossa mente, ela que comanda. Atinge o emocional. O nosso corpo. Então, exatamente. Então, a partir do momento que você guarda mágoa de alguém, rancor, que você... Por isso que a Bíblia diz, seja como criança. O que quer ser como criança? O menino discute bem aqui, briga, daqui a um minuto estão se abraçando de novo. Isso significa o quê? Exatamente, não guarda mágoa, a criança não guarda mágoa uma da outra, eles até discutem, mas a partir do momento que passa um tempinho ali, eles já voltam a brincar de novo e aquilo tudo ficou esquecido. Então a gente tem que ser como criança nesse sentido, né? Eu sei, e não estamos dizendo que seja fácil, não. Mas que a gente tem que ser, a gente tem, porque isso vai nos ajudar a ter saúde, como foi lido o texto lá de terceira epístola a João, capítulo 1, versículo 2, que a gente tem que ter saúde. Para a gente ter saúde, a gente tem que ter uma mente boa. Exatamente. E para ter uma mente boa, tem que saber o quê? Perdoar, não guardar remorso, nem rancor, para que a nossa mente seja saudável e o nosso corpo também. Exatamente. Eu tive na base de tanta desconfiança que eu tinha das pessoas, isso acabou afetando minha mente mesmo. Eu estava sentindo algo que eu vi quando eu vi esse Senhor, perdoa meus pecados por desconfiar de tanta gente, pensando que eu queria aqui em casa. É verdade. Então aqui está mostrando também uma linha da mente, né? Que é o caso de um ensinamento distorcido. Deixa a pessoa também com a sua base intelectual também contaminada. Ô, irmão. Bom dia. Então, aqui está aplicando uma parte de doutrinas errôneas. Isso aí também faz com que a gente, que a gente também tenha uma visão distorcida dos ensinamentos de Deus, né? Produzindo os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. Ou seja, ensinamento errado, algo que traz dúvidas, fica correndo atrás de ajuste, nunca resolve a situação, isso também adoece, né? Doenças emocionais. Preocupação excessiva, né? Desnecessário. Às vezes a pessoa fica debatendo um assunto que não precisava tanto se ele estivesse na linha justa, se ele estivesse na luz certa. Como a coisa está neutralizada, leva uma mente doentia em alvo de dúvida, incerteza e insegurança, e a mente fica exausta, né? Exaurida de tanta dúvida, de tanta certeza, e isso vai adoecendo também.
A mente, na verdade, ela afeta o corpo, né? A mente afeta o corpo. Um pouquinho. Então, a outra parte aqui, a mente afeta o corpo, com certeza. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Por isso que o apóstolo João desejou aquilo ali, né? Que vá bem tanto, que vá bem a saúde, né? Como vai bem o nosso espírito, a nossa mente. Então, por quê? Porque elas são bem intimamente ligadas. E aqui diz que a relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, basicamente é afetado a outra parte. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Olha como isso é interessante aqui. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude de consciência, de estar agindo corretamente e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue, dando o tono a todo o corpo. A bênção de Deus é um poder salutar. Aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros perceberão essas maravilhosas bênçãos, tanto no coração como na vida. E é importante isso aí, porque, por exemplo, vá você ficar com uma preocupação excessiva. Vê se você consegue dormir bem. Assim não consegue. Se na sua mente tem algo que tira a pessoa diz assim, está tirando o meu sono. O que tira o sono da pessoa? A preocupação excessiva. E se a gente não dormir direito, a gente vai adoecer. Se a gente, por exemplo, guarda uma raiva muito grande ali do dia, aquilo vai atrapalhar o nosso sono também. E por que a mente afeta no corpo? Esse é só um exemplo que a gente está dando. Mas diversas outras coisas que acontecem na nossa mente, ela vai afetar no nosso corpo, porque, volto a repetir, a mente é quem controla o nosso corpo, as nossas emoções. Pode ver, por exemplo, o dinheiro ele mexe com a emoção de muita gente. Se a pessoa, às vezes a pessoa está triste, aí você vai perguntar para ela se é porque está sem dinheiro. Aí se ela tem muito dinheiro, ela está feliz. Então significa dizer que o dinheiro já controla as suas emoções. E aquilo ali vai diretamente ser ligado ao corpo dela. A partir do momento que ela está sem dinheiro, ela está triste, ela vai adoecer também. Aí uma coisa vai chamando a outra. As pessoas sem dinheiro ficam bem preocupadas, mas também o dinheiro não dá. As pessoas muito ricas passam muito fome, porque não conseguem dormir direito. Ainda mais quando é uma riqueza que foi obtida a custo de tratamento, né? Ilicitamente, né? Aí mesmo que ela se preocupou, que ela tem que, qualquer hora ela venha a ser descoberta e venha responder pelo crime que cometeu, entendeu? Isso gera uma insegurança, um desassossego mental. Mas quando é um rico, que ele é tranquilo, que ele trabalhou para ter sua riqueza de forma honesta, eu acho que ele não tem essa preocupação não, porque na Bíblia também teve muitos homens ricos, né? E certamente eles não tinham preocupação, nem temia e nem ficavam com escassez de sono, com medo de alguma coisa. Tem que ver esses dois lados, né? E tem esses que roubam, né? Que a riqueza é feita pelo roubo. Pois é, assim, eu estou falando aqui de dois tipos de ricos, né? O rico que ganha de forma ilícita, né? À custa de opressão, de defraudar, de negar impostos,
e tudo mais, né? E o rico que trabalha honestamente, porque Deus abençoou, né? De forma o seu trabalho. Então ele tem um sono tranquilo, né? Ele confia em Deus, porque ele tem a Deus, então ele não vai roubar. E a Bíblia tem exemplos de pessoas que foram ricas e temeram a Deus. E as pessoas eram tementes a Deus, né? Eu acredito que elas tinham um sono tranquilo, né? Mas é porque está falando aqui da riqueza do dinheiro. Naquele tempo, como era rico, era de animal, era de... Mas era, não se era for dinheiro colocar. que eles tinham assim, era fulano rico, daquele bichão que era montado, de ovelha, sabe? Não é? Camelo, ovelha. Mas tinha dinheiro, tinha o ouro, irmã. O ouro era riqueza, era contado como dinheiro. Mas nem o rico é tranquilo. Ele pode ser bom, ele pode ser, mas ele tem medo, porque a imagem dele vai longe. E tem medo de ser atacado por qualquer... Porque o mundo é completo, de bom e de ruim, né? E aí ele fica com medo de ser atacado. Não tem... Por que o rico só anda acompanhado de gente por segurança? Ele não anda nem... Não tem nem o prazer de usufruir aquela riqueza dele. Porque se ele usufruir, ele vai ser atacado. Nesse mundo que nós estamos. Um exemplo de uma pessoa muito rica foi Ló, né? Ele tinha muitos animais, muitos filhos, perdeu tudo, mas ganhou o dobro. O João. Não é João. Eu acho assim, as pessoas Bom dia, irmão. Deus, eu acredito que É tipo assim, eu tô passando. Experiência. Jamais eu pensava que eu ia passar, sabe? Já tive dinheiro, já fui bem de vida, mas não era feliz, porque a gente esquece, quando a gente tem dinheiro, muitas pessoas, não é o caso de todo mundo, esquece de frequentar uma igreja, uma religião, esquece de Deus. Eu não era feliz, dava conforto para minha família, mas não era feliz. Hoje, eu perdi tudo que eu tinha, mas eu não perdi minha dignidade, minha fé em Deus. E mesmo com todas as labutas que eu estou passando, dificuldade, eu sou mais feliz hoje, porque encontrei essa casa aqui, casa de Deus. Os irmãos A salvação é melhor que me ajuda muito, sabe? Me ajuda bastante. Então, dinheiro não é tudo na vida, não. Você encontrou a melhor riqueza agora. Essa é a melhor. é a riqueza. A riqueza que te leva a te salvar é a melhor. Mas o que pesa na gente é os problemas pessoais, problemas que vêm dentro de casa mesmo, sabe? Que para a gente se afastar de tanta coisa, até da igreja, a gente tem tantos problemas que faz a gente se afastar, mas a coisa complica. Hoje eu tinha vindo, sabe, as coisas estão tão pesadas comigo. Minha vida, a gasolina acabou, aí os irmãos passou dinheiro para mim colocar gasolina, aí deu como final de gasolina, vai muita sujeira, tive de mexer em carburador, tudo, mas eu não vou desistir não. Eu vou para a igreja, nem que seja no último 5 minutos eu vou para a igreja hoje, eu não podia faltar, sabe? Então, resumindo, dinheiro não é tudo na vida não. Dinheiro não traz felicidade, não, só ajuda, sabe? Mas, gente, A felicidade é a fé em Deus. a gente precisa, mas é Deus que sustenta a gente Que em mantém tudo, a sabe? primeira parte. E as boas companhias, os irmãos da igreja, que ajudam a gente. Eu quero agradecer para vocês, pela igreja, que vocês estão fazendo por mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos falando sobre as doenças procedem da mente, né? Ou seja, a mente ela termina favorecendo as doenças. Esse é o tema do assunto, né? E como aqui falamos sobre a parte de que se a mente se acha despreocupada e feliz em virtude de estar fazendo a vontade de Deus, estar amando ao próximo,
Isso produz uma circulação mais livre do sangue, dando tono ao corpo. Ou seja, isso ajuda a purificar o sangue, né? O bem-estar ajuda a purificar o sangue. E a bênção de Deus é um poder salutar, né? É um poder que vem para nutrir aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros, né? Então, o cérebro bem nutrido é sadio. E sadio. E sadio. Olha que coisa importante. Cérebro bem nutrido é sadio. Isso aí vai bem nutrido e sadio. Então, o cérebro é o órgão e instrumento da mente. E controla o corpo todo para as outras partes do organismo, para serem sadias. Para serem sadias, tem de o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem de ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Olha, irmão, vê a primeira preocupação de Deus com a saúde de Adão. O que Deus fez? Deus deu para o benefício dele a alimentação dele. Por isso que a alimentação se une com uma mente que está buscando a fazer a vontade de Deus, junto as duas fontes de saúde. Uma que é transmitida pelo alimento e a outra de estar de acordo com a vontade de Deus. Porque pode acontecer que eu tenha um alimento bem preparado, mas se eu estiver em desacordo com Deus, também pode haver uma neutralização atrapalhando a saúde dos alimentos. Então, é uma coisa ligada na outra. O corpo beneficia as funções da mente. As funções da mente entram em contato de benefício com o que passou pelo corpo. Então, as duas coisas unidas. Por quê? Pode acontecer que eu tenha uma boa nutrição alimentar, mas a minha consciência pode estar pesada por motivo tal, que algo não está bem, algo está descontrolado, e lá se vai, um lado emocional, dando prejuízo para o lado físico, que é a nutrição alimentar, né? Então, as coisas eles têm que andar juntos. Se a pessoa estiver muito preocupada, nem comer ela come. Come nada. Não dá vontade de comer, né? Se a pessoa estiver assim, muito ansiosa, preocupada, ela não consegue se alimentar. Aí, como o irmão falou, não consegue dormir, aí vai adoecendo o corpo todinho, né? Isso traz um A questão da ansiedade e a depressão, ela faz com que outras doenças apareçam. Às vezes a doença não aparece no exame, mas a pessoa tem todos os sintomas que ela está morrendo. Porque assim, o que acontece com a ansiedade e a depressão? Ao contrário de um incentivo, é vida. Aí se a pessoa não tem esse incentivo, ela começa a se destruir. Porque ela só tem coisas ruins e o sangue também está impuro. Porque tudo que ela come, às vezes são alimentos que não geram saúde, né? E se ela tiver um problema na alma, né? Aí também não vai gerar um bom sangue. Então a gente vê que é um complemento, né? A parte espiritual, mental, física, né? Todas elas estão juntas. Né? Aí entra os remédios, que a gente tem que fazer exercício, então, ter o ar puro, beber água, que às vezes é um remédio tão simples de fazer, mas as pessoas não conseguem beber água pura, né? Porque muitas vezes vai do suco, não é água pura, né? E primeira coisa, ter a confiança em Deus, ter a comunhão com Deus, a primeira coisa. Então a gente vê que é um complemento, a gente poder ter saúde mental, espiritual e física. A gente tem que fazer todo esse ciclo, né? Exatamente. Aqui vai uma fonte bíblica, né? Claro que essa aqui é apenas raízes da Bíblia, né? A fonte maior da Bíblia. Então a gente
Vamos entrar em contato que a Bíblia vai concordar de novo, né? Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo lamenta aqui nosso cuidado pela perfeição da saúde do nosso corpo. Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo pede até pelas misericórdias, né? Santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Que é vosso culto racional. Ou seja, toda a celebração do raciocínio, né? Então, Paulo aqui está pedindo, até pelas misericórdias, que nós faça possível para apresentar os nossos corpos em sacrifício. Nós estamos vivendo. Mas o vivo para Deus é quem está em estado de perfeição. Ou seja, está buscando melhorar e cada vez mais melhorar. Para Deus isso é vida. Né? Nós lutamos com a vida. Mas a vida perfeita é quando nós agimos de maneira que possa apresentar nossos corpos como um resultado vivo, santo e agradável a Deus. A palavra santa significa separar-se da contaminação do pecado. Então, para nós se agradarmos a Deus, nós temos que nos separar de tudo que nos contamina às custas do pecado. E a saúde só vai buscando a sua força total quando nós se separa das contaminações das alimentações que nos leva a adoecer. O corpo como sacrifício puro. Paulo está pedindo até por misericórdia que nós faça isso. Apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, Paulo já entendia que a nossa saúde é racional porque que ele pensa, ele é superior aos animais. Ele analisa, ou seja, avaliar. O homem tem na sua mente o poder da escolha que Deus deu livre-arbítrio. De saber, por exemplo, eu olho para a senhora, eu sei que a senhora é irmã Geisa, a senhora está numa roupa assim, sabe, de vela, entendeu? Se um cachorro olhar para a senhora, um gato, ele não vai saber, ele não vai ter essa percepção conforme a naturalidade. E também o culto racional é quando você está de coração presente. Porque às vezes você está cantando, você está ajoelhando, mas sua mente não está aqui. Então você não está fazendo perfeitamente. Porque a gente precisa mudar muitas coisas na nossa vida. Até mesmo aquilo que a gente acha confortável, gostoso, mas não agrada a Deus, não vou fazer minha vontade, fazer a vontade de Deus. Então, o culto racional é aquele culto que eu estou por inteiro, não estou pela metade. E estou aqui, estou presente, estou sentindo. E vale até destacar também, Jocando, a questão do mandamento. O mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomar não é só no sentido de falar, porque muitas pessoas acham que é só falar. Só falar. Não, tomar o nome de Deus em vão, por exemplo, você adoece por causa do seu pecado. Você é crente, você não vigia na sua alimentação, aí você adoece, você está tomando o nome de Deus em vão. Porque você não está fazendo de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu, que o irmão acabou de dizer aí, você não está tendo o seu corpo um sacrifício vivo, puro, santo e agradável, que é o culto racional. Nosso culto racional. E assim você está transgredindo o mandamento. Está tomando o nome de Deus em vão. Porque como é que a mensagem nos ensina como a gente agir, como a gente cuidar da nossa mente e do nosso corpo,